Hoje eu tô gravando de manhã e a minha voz está péssima. Então, vocês vão ouvir ela bem rouca, que como em outros vídeos eu já falei que depois do Covid eu não fiquei mais com a voz normal. À tarde ela dá uma melhorada, mas hoje eu queria gravar de manhã, mas à tarde a minha voz fica assim, bem melhor, mas de manhã ela fica rouca, é como se eu assim fosse fumante o tempo todo, né? E eu nunca coloquei um cigarro na boca, mas depois do Covid ficou desse jeito. E o tema que eu quero falar hoje, gente, só que eu vou falar são as minhas regras, tá? Cada um tem as suas regras. Porque às vezes a gente coloca alguma coisa assim no YouTube e vem muitas pessoas, os haters, né? Falar muitas coisas que machucam, né? Claro que se você está indo na internet, você tem que ouvir coisas boas e coisas ruins, porque nem todo mundo vai concordar com você, né? Mas concordar é uma coisa, discordar é outra coisa e falar coisas pesadas é outra coisa, né? E eu coloquei aqui 10 regras de ter um bom relacionamento. Mas essas são minhas regras. Igual a régua que vai medir o meu relacionamento não é a régua que mede o seu relacionamento. Cada um, para mim, isso importa, talvez para vocês não importa. Então, assim, a primeira delas, que eu acho assim, muito ruim mesmo, muito ruim, que eu acho assim, uma falta de respeito, em redes sociais. Você tem um namorado, um marido, e você olhar numa foto de uma gostosona e a pessoa está curtindo com o coração. Gente, eu acho isso aí uma falta de respeito muito grande. Se a pessoa passar, conheceu a pessoa e deu uma curtida, ok. Mas você ir lá e colocar um coração, o amei, nossa, para mim isso daí é uma falta de respeito, porque eu nunca fiz isso e eu espero que nunca eu encontre isso com a pessoa que eu estou, porque eu acho que o tempo vai fechar, né? Amizades de homem e mulher. Isso aí é um debate muito grande, né? De amizades de homem e mulher. Esse tempo eu estava no meu serviço e eu comentei, né? De amizades de homem e mulher. E as pessoas falaram. Tem umas pessoas, né, que não concordaram e teve outras que concordaram. E falaram assim, tem nada a ver amizade com homem e com mulher. Eu falei assim, tem sim. Eu acho que tem sim, porque um ou outro vai acabar se apaixonando. Principalmente porque, assim, gente, se você é solteiro, você pode ter amizade com quem você quiser. Mas a partir do momento que você está se relacionando com alguém, que você está ali casado, o seu amigo é o seu namorado, o seu amigo é o seu esposo, e vocês têm amigos em comum. Vocês têm amigos juntos. Agora, o meu marido vai ali no barzinho com a amiga dele. Nossa, eu não aceitaria. Eu não aceitaria. Não sei, cada um tem uma cabeça. E lá no serviço comentando, né? Aí a pessoa falou assim, até o moço lá, né, do meu serviço falou assim, não tem nada a ver, o que tem? Aí eu falei assim, então, mas e se a sua namorada falar assim, eu vou chegar mais tarde, que eu vou ali no barzinho com o fulano. Eu falei, para você tudo bem? Aí ele, aí não, né? Aí não. Eu falei, então você não aceita amizade com homem e mulher. Então você está vendo que não é bem por aí. Então é uma coisa que eu não aceito, gente. Amizade de homem e mulher, para mim, não existe. Para mim, uma hora ou outra, um vai se apaixonar pelo outro. E não tem jeito. Porque você começa ali a conviver com a pessoa, tantas coisas que passa, né? Que acaba se apaixonando. Mas eu falo assim, se for solteiro, beleza. Mesmo assim pode dar problema ainda, né? Porque às vezes um se apaixona, o outro não se apaixona e vira aquela guerra e acontece até coisas piores, né? O terceiro. Gente, eu tô lendo porque eu coloquei 10 tópicos e eu não consigo decorar. Me chamar a atenção na frente dos outros. Isso não. Eu acho que isso aí é uma falta de respeito. Se eu fiz alguma coisa e a pessoa não gostou, chega em casa e fala, olha, você fez tal coisa, porque às vezes a gente está no meio dos outros e a gente faz uma coisa e não faz com intenção. E a pessoa, dá aquela patada na gente. E isso acaba com a noite da gente, isso acaba com tudo, né?
Então fala assim, chega em casa e fala, sabe aquilo lá que você falou, assim, 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 eu não gostei, ficou assim, meio chato pra mim e tal, e saber conversar, né? Porque, mas chamar atenção na frente dos outros, isso não dá, né? Fala assim, ninguém é criança, né? E às vezes realmente a gente está no meio de um monte de gente, conversa, às vezes a pessoa bebe e acaba falando coisas assim que não era para falar e talvez nem lembra o que falou, que foi tanta conversa. Então, conversar. Não chamar atenção, conversar com a pessoa quando chegar em casa. Porque a gente não é nenhuma criança para ficar sendo chamada atenção, né? Mentiras. É outra coisa que eu também não aceito. A pessoa vir com mentiras, porque eu falo assim, gente, tudo que a pessoa mentir, você pode ter certeza que um dia você vai descobrir. Fala que o homem ou a mulher, né, que acontece alguma coisa sem o homem, a mulher é a última a saber. Mas não é bem assim não, gente. As coisas vêm. As coisas vêm, falam assim que falam que a mentira tem perna curta, né? E por que a mentira tem perna curta? Porque a verdade tem perna longa. E a verdade, a perna dela é tão longa que ela vai encontrar mentira ali na frente. Então, não adianta mentir. É melhor você contar a verdade e seja o que Deus quiser. Porque mentira nunca dá certo. Nunca dormir brigados. Isso eu lembro do meu pai falando. Para nunca dormir brigados. Por quê? Você não sabe como a pessoa vai acordar no outro dia. Você não sabe se a pessoa vai acordar viva ou não. Então sempre meu pai falava, quando brigar, antes de dormir faz as pazes. Eu li uma história muito bonita uma vez, acho que foi no Facebook, de um homem e um casal. Eles viviam muito bem e tal, e aquele dia eles brigaram. Eles brigaram tal, e dormiram brigado. E ele acordou no outro dia, sempre tinha o cafezinho da manhã para ele, sempre tinha. E não tinha o cafezinho da manhã, mas ele foi lá e fez o café, deixou o café tudo na mesa certinho e foi trabalhar. E aquilo não saía da cabeça dele, né? Pensando, por que eu briguei com a minha esposa? Por que eu não fiz as pazes ontem? Por que não sei o quê? E ficou, né, salamuriando, sabe, pensando por que ele fez isso tal. E quando ele chegou em casa, a mesa estava do mesmo jeito que ele tinha deixado. Tava o café da manhã, ninguém tinha mexido. E ele passou até na floricultura, ele comprou um ramalhete de flores para a mulher dele, né? Porque ele amava a mulher dele. Só que foi só uma briga mesmo e dormiram brigados. E quando ele foi no quarto, ele falou: Nossa, mas a fulana não acordou ainda? Ela sempre acorda tão cedo. E quando ele foi no quarto e chamou ela não estava mais aqui. E ele fala que ele se lamentou muito por ter dormido brigado por uma coisa tão boba. Que na história fala, né? Foi uma coisa assim tão boba. E dormiu brigado e no outro dia a esposa dele tinha ido. Então, por isso meu pai sempre falava, não durma brigado com ninguém. Não durma brigado. Faz as pazes com o marido, com o filho, faz as pazes. Porque a gente não sabe no outro dia como que as coisas vão estar. Certo era a gente não brigar nunca, né? Mas aí não tem jeito, né? Porque cada um pensa de um jeito e a gente acaba brigando. Falta de diálogo. Gente, falta de diálogo é uma coisa que pesa muito. Pesa muito, muito mesmo. Se você viver com a pessoa e você não tiver diálogo, se você não pôr ali o preto no branco, sabe? Falar o que você está sentindo, isso vai remontando, isso vai assim, criando uma coisa negra dentro de você que daqui a uns tempos você não consegue nem olhar para a cara da pessoa. Então, assim, fez alguma coisa, não gostou? Já fala, ou tem o diálogo, vai deitar à noite. Sabe aquele negócio, meu amor, que você fez? Eu não gostei. Será que tem como não fazer mais? Sabe o jeito de conversar, né? Porque eu falo assim, gente, o diálogo é o esteio de tudo, né? Tanto no relacionamento, no serviço, em todo lugar, né? Em todo lugar é bom a gente ter um bom diálogo, né? Um bom diálogo ajuda e muito. Guardar mágoas. Gente, eu, ultimamente não tô guardando nem dinheiro, né? Quanto mais mágoas. Então, guardar mágoas é muito ruim, porque isso vai ficando. Eu falo assim que guardar mágoas é como um vinho que vira vinagre. Não sei se vocês já tomaram vinho
ficou igual vinagre. Uma vez eu tomei, achei que estava bom e tomei, e ele é pior do que vinagre. Então eu falo assim, a gente guarda mágoa, isso vai, eu falo que vai enraizando dentro da gente, enraizando uma coisa tóxica dentro da gente. E a gente vai olhando para a cara do outro e cada dia a gente vai tendo mais raiva. Por quê? Porque é coisas que a gente não foi lá e conversou, não teve um diálogo, não tirou para fora o que a gente estava sentindo. Então, tá sentindo alguma coisa? Tira para fora. Fala. Ó, tô sentindo isso, isso, isso e isso. Se brigar, brigou, mas pelo menos falou. Falou o que estava sentindo e não guardou aquela mágoa, né? O nono tópico é, depois de casado, nós seremos uma família. E o resto é parente. Por quê, gente? Às vezes, eu falo assim, não que o filho não tem que cuidar dos pais. Longe de mim isso. Só que muitas vezes, o esposo ou a esposa, ele trocam. Muitas vezes o esposo troca a esposa pela mãe ou pelos parentes. Ou vice-versa, né? A gente vê assim que eu já passei por isso também. Gente, eu já passei por tanta coisa. Eu já passei por isso também, de ser trocada, mas era não pelos pais, era pelo irmão. Então, assim, pelo irmão e pela cunhada. Então, tudo que eu falava não valia nada. Só valia o que eles falavam. Eu lembro que até a minha casa, quando eu casei, eu coloquei meus móveis do jeito que eu queria, né? E eles chegaram em casa e falaram, não, os seus móveis têm que ser assim. E mudaram de lugar. E ele deixou. Ele deixou e eu não tive força para falar. E quando a minha irmã foi em casa, eu estava chorando. Ela perguntou assim, por que você está chorando? Aí eu comentei com ela o que tinha acontecido. Ela falou, não, a casa é sua. E os móveis vai ficar do jeito que você gosta. Do jeito que você quer. Você viu, gente? É uma bobeira. É uma bobeira, mas é uma bobeira muito séria. Porque isso ia acontecer mais coisas que pelo irmão. Então, assim, nunca troca a sua família. A sua família recente, sua família que você casou, pelos seus parentes. Goste dos seus parentes, mas a sua família é sua esposa e seus filhos. Eles vêm em primeiro lugar. E a 10ª é a melhor de todas, né? Que um relacionamento sem Deus não é nada. Então, assim, sempre Deus está presente ali no seu relacionamento. Sempre Deus está com vocês. Sempre Deus fazer parte da sua vida. Sempre Deus está ali junto com vocês. Porque, fala, sem Deus, gente, sem Deus nada. Nada funciona. Nada funciona mesmo. E com Deus, tudo fica lindo. Lógico que você vai passar por problemas, sim. A gente está nesse mundo, a gente vai passar por problemas. Mas vai ser mais leve. Porque Deus vai nos ajudar. Deus vai estar ali presente conosco. Então, gente, essas foi as 10 coisas que eu coloquei. Tem mais. Se eu fosse colocar, tinha mais coisas, né? Mas foi até as 10 coisas que eu coloquei, assim, que eu não aceitaria em um relacionamento, sabe? Tem coisas que eu não aceitaria, sabe? Assim, coisas de desrespeito, de gritar comigo na frente dos outros. Eu nunca fui assim, de ficar gritando, sabe? Tem gente que faz, nem dentro de casa. Sabe, a minha voz é o mesmo tom, nem dentro de casa, sabe? Tem gente que fala assim, eu grito, eu jogo as coisas na parede, eu quebro, eu taco as coisas no chão e quebro. Aí eu não, depois vou ter que limpar. E depois as minhas coisinhas que eu comprei, eu quebrar? Não. Falei, não, gente, vocês têm que ter mais firmeza, tem que ter mais Deus na vida, para com isso. Então, assim, eu não sou desse jeito, né? Mas cada um é de um jeito, né? Fazer o quê, né? Então, essas são as 10 coisas. Se gostaram do vídeo, deixa um like, hype se aparecer para vocês, para conseguir alcançar mais inscritos, né? E espero que vocês tenham gostado. Com amor, Rose.